Sejam bem-vindos ao Fala Jovem, um podcast que vai dar voz para você, jovem, para edificar vidas. E nessa noite nós estamos aqui com o Jonas Melo, a nossa primícia da noite. E vamos começar agora entendendo um pouquinho desse testemunho maravilhoso de tudo que Deus tem feito na vida de Jonas. Jonas tem 35 anos, tem a função de mídia, patrimônio, tem 3 anos de conversão, faz parte do PGN Emanuel. E eu quero que você inicie esse podcast agora falando para nós um versículo que tenha base no que você está vivendo hoje. Posso ler esse versículo para você? Claro. Que é 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Aleluia, meu irmão. Que versículo poderoso. Me fala por que você escolheu ele. Conta um pouquinho do seu testemunho para edificar as nossas vidas. Se inicia assim, né? Esse versículo, quando eu estava procurando ele, que tinha algo que fazia parte da minha mudança, mas com um todo. Porque a minha transformação que Deus fez na minha vida foi algo, tipo, que eu não estava mais suportando a minha vivência que eu estava passando naquele momento. Então, eu acho que esse versículo faz base sobre isso. Sobre o que eu passei e como hoje eu sou, uma nova criatura. Aleluia. Já se passa aquela criatura que era velha e se faz uma nova criatura hoje. Uma transformação genuína. Mas, Jonas, o que seria essa vida que você não suportava? Qual é a base do seu testemunho? O que Jesus fez na tua vida? Hoje a gente entende que o Jonas ele é um servo de Deus, que tem uma liderança na igreja, tem uma atividade árdua, né? É um exemplo para muitos que estão ali. Esses 3 anos que você está dentro da igreja, com certeza nós que somos batistas sabemos que ter um cargo, ser líder de algum projeto dentro da igreja passa realmente, né, pela votação da igreja. Então a igreja, ela reconheceu você com testemunho de edificação. Mas qual foi essa vida anterior a Jesus e o que Jesus fez a ponto de você, nesses 3 anos, toda essa transformação? Posso iniciar como tudo começou, contar um pouco do início, né, até a minha chegada aqui a Porto Seguro. Eu sou natural de Gandu, no interiorzinho da Bahia, e cheguei aqui no ano de 1996, juntamente com meu pai, que veio procurar novas oportunidades. E nesse período eu fui separado da família, do lado materno. E aí eu vivi esse período todo com meu pai, longe de mãe, tudo, que contou um pouco da minha criação, que eu não tive aquela presença também da mãe, né, durante a minha criação. Aí, desse período para cá, eu não tive uma mãe presente, sofri muito na mão do meu pai, com maus tratos naquela época, no início, quando eu era mais novo, eu tinha o quê? 7 anos. Então eu tive uma vida no início, quando eu cheguei lá no Porto Seguro, muito conturbado, que foi o afastamento, né, da minha mãe, viver com o pai, com madrasta, que era tudo novo. Então eu passei uma infância muito conturbada e isso veio criar um trauma dentro do... Desestrutura familiar, né? A sua base foi corrompida. Era uma criança que sofria muito, tanto o maus tratos do pai, da própria família. E era avisado como uma pessoa que não tinha futuro nenhum, né? Aí, desse período para lá, comecei a caminhar em outros caminhos que não era aquilo que eu também desejava para mim. Que caminhos? Esses caminhos foi o caminho de drogas, amizades que me levaram a experimentar primeiro, como eu comecei. Um amigo apresentou para mim naquela época, eu tinha 14 anos. Apresentou cigarro para mim, uma coisa nova. Aí eu comecei do cigarro eu já parti para bebida. Da bebida eu passei para maconha. E da maconha eu já passei para cocaína. Entre outras drogas que eu também já experimentei. E isso aí foi me levando ao fundo do poço, porque eu me agarrava a isso para esconder as outras coisas, o sofrimento que eu vivi no passado. Aquilo que não estava curado no teu coração. Não estava curado. Aí eu aproveitava isso e usava como desculpa para mim.
para poder eu dizer que aquilo ali já estava preenchido, eu estava vivendo uma vida vazia, né? Porque eu não vivia uma vida real. Era algo tudo fantasioso que eu mesmo criava para mim, para poder eu me sentir bem naquele momento. Mas quando tudo isso acabava, eu me sentia um lixo, isolado, meus pensamentos conturbados. Chegava momentos que eu pensava até na tirar minha própria vida. Meu Deus. Que era algo que eu pedi a Deus para tirar esses pensamentos da minha mente. Aleluia. Porque aos olhos do meu pai, eu tava... Tudo que eu passava, que eu fazia, era algo de uma pessoa que era vagabundo, que ele pensava na mentalidade dele. Ele pensava... Descredibilizava. Achava que era tudo conversa furada. Mas não, dentro de mim existia... Uma dor real, né? Uma dor real, que era... o sofrimento que eu passei na minha infância, a ausência, como eu te contei no início, do lado materno, de ter aquela estrutura familiar, isso tudo me deixou preso. Então... Deixou marcas, deixou feridas. Isso, e isso eu usava como desculpa nesses momentos que eu usava, para eu preencher e esquecer tudo daquele mundo. Nem que se fosse momentâneo. Momentâneo. Um pouquinho da sua dor. Isso. E aí eu me desprendia, ia usando, mas quando chegava aquele final, acabava, tava lá, já para mim já não existia mais nada, voltava tudo como o início. Na verdade, um pouco pior, né, meu irmão? Um pouco pior, porque além de ter usado a droga, mas aí eu veio com uma culpa maior. É aí aquela sensação de impotência, de você estar ali, como posso dizer... Ao invés de você deixar você ter o controle da sua vida, a vida literalmente te levava de acordo com o seu emocional e você ia de vício em vício, situação em situação. Isso, com certeza, esse descontrole em todas as áreas, com certeza afeta muito e desestrutura não somente o emocional, mas o físico também, financeiro de todas as formas, né, Jonas? Com toda certeza. Porque vício também não é barato, a pessoa tem que fazer um investimento. E sem falar a visibilidade, como você falou, dentro da sua família. Então, o seu cenário familiar, que já não era bom, ele não ficava melhor. Ficava caótico. Caótico, porque se eu estava nessa circunstância de usar aquela determinada droga, né, um momento chegava em casa, ruim, aí meu pai já me via com outros olhos ainda piores, julgamentos. Era o problema da família. O problema da família, era o desestruturado. O que não ia ser ninguém. Que era o que o pensamento de quase toda a minha família tinha esse pensamento. Então, eles me viam com esses olhos. Isso com certeza trazia uma dor ainda maior para você. Uma dor muito maior que... E sair de tudo isso com certeza seria muito mais difícil do que no início. Que já tinha, como a Bíblia mesmo nos ensina, um abismo chama outro abismo. E um pecado leva para outro pecado. E como você falou, a porta de entrada de um pequeno vício gerou outras situações e ladeira abaixo, com toda certeza. E isso me levou também a outras situações. Me envolver com pessoas nesse decorrer dessa história toda, até antes da minha conversão, tudo, Simone. Eu me apegar com amizades que me levaram a quase eu perder minha vida. Meu Deus. Que teve um momento, eu já, por amizade, estar em ambientes que não era para mim estar, eu acabei estando por causa de amizades, eu quase fui morto, uns 15 tiros. Meu Deus. Por estar num ambiente e levar a culpa por algo que eu nunca tinha feito. Entendeu? Estava no lugar errado. No lugar errado, sendo... As pessoas erradas. As pessoas erradas, que eu considerava amigos, e essas pessoas me colocou numa boca de esgoto. Eu posso dizer que era a vala que eu ia ficar praticamente, né? Meu Deus. Por causa de um roubo que eu não tinha cometido, um julgamento que eu levei, sendo que eu não tinha feito nada, eu nem estava sabendo. Isso é um testemunho muito forte. Aí eu só me vi, naquele momento, foi a mão de Deus, porque eu falando tem outra palavra para falar sobre isso, se não foi Deus naquele momento, que eu juro para você, que eu vi só os tiros atrás de mim e eu me jogar no chão, só ver o barulho das balas passando perante a Deus. Que um momento que eu me joguei no chão, eu falei, ali foi Deus. E eu tenho essa lembrança até hoje na minha memória,
Por quê? Que eu falei ali eu tive certeza que Deus estava comigo. Aleluia, meu. Porque Glória a Deus. muitas das vezes a gente acha que a gente vai encontrar só Deus em certos lugares. Não, mas eu vi Lugar específico. específico, como se eu vou lá na igreja porque lá eu encontro Deus. Deus não, Deus esteve ali naquele momento. E acessível. Acessível, porque pela situação que eu passei naquele momento, Simone, chegou assim, pra falar assim, ser sincero, pra mim tá morto ali. Porque a pessoa colocou a arma frente pra mim, eu saí correndo. E eu falei assim, meu Deus, só falava o nome de Deus e me joguei no chão. Corri o quê? Uns 150 metros. Meu Deus, Jonas. E as balas, o cara atirando em cima de mim. O avô dessa pessoa, que hoje é falecida, fez isso achando que tinha sido ele, mas sim o neto dele que tinha feito. Mas aí, como eu te falei, eu vi a mão de Deus ali naquele lugar. Então, depois disso aí ainda teve outras situações por causa de estar em ambientes também de amizade, ser preso. Uma vez por estar armado com um amigo, outra vez por poste de uma faca. Meu Deus. Que ele queria matar o ex-marido da atual companheira dele. Então eu comecei a circular no meio dessas pessoas fora, tá envolvido com gente do tráfico, amizades. Que não te edificavam, não contribuía para a sua vida de maneiras positivas. Não. Isso é valioso, Jonas, porque hoje a gente bate muito na tecla, né, da questão da companhia. E existe algo falando que é o neurônio espelho. Então a gente é muito meio que um pouco da ambiência, daquilo que nós realmente nos permitimos viver. E o jovem, muitas vezes, ele não tem essa seleção, essa maturidade para selecionar um pouquinho as companhias. Então, isso que você está falando, com certeza, vai edificar a muitos, vai abrir olhos de muitos jovens e vai contribuir muito para que o seu testemunho não só edifique vidas, mas que transforme a visão de alguns jovens que precisam ter essa maturidade, ter esse crivo na hora de se conectar a pessoas, a ambientes, a lugares. Eu sempre falo que o lugar onde você vai, se você acredita que Deus também está lá, é o lugar que você deveria estar. Da mesma forma, as roupas, se você vai com essa roupa para a igreja, você pode ir com essa roupa para qualquer lugar. E assim a gente tem que ter essa linha de pensamento. E eu fico feliz por esse testemunho poderoso que você está nos entregando nessa noite, por esse abrir de olhos dos jovens. Mas agora eu quero que você fale um pouquinho de como foi essa nova trajetória, essa nova base de vida, onde que os seus olhos, eu acredito que desde sempre, mesmo no pecado, mesmo passando por toda essa situação turbulenta que você passou na sua vida, você já tinha uma fé genuína. Porque em todo o tempo que você comentou e falou aqui da sua vida passada, você comentava, mas Deus estava comigo, Deus me permitiu, eu clamei por Deus naquele momento. Eu estava ali na beira da sarjeta, a ponto de cair numa vala, realmente ali um túmulo para mim. E eu abri os meus olhos e pensei, Deus, me ajuda. Então, com certeza, Deus te deu uma nova chance de vida. E agora eu entendo por que 2 Coríntios fez tão sentido para você, para ser a base desse testemunho dessa noite. Mas conta um pouquinho agora do Jonas, do tempo de conversão, como que você adentrou a igreja, como que você foi acolhido. Como foi meu encontro com Deus. Meu encontro com Deus aconteceu da seguinte forma, né? Depois de uma noite que eu tinha consumido drogas, eu bebi e a noite anterior eu tinha caído, né? É uma coisa besta, mas para muita gente pode ser besta, nada a ver. Eu tinha caído da escada. Eu senti uma vontade no outro dia, quando acordei, eu senti uma vontade de me olhar no espelho para ver o que tinha acontecido, que eu estava sentindo uma dor no nariz. Tinha cortado, aí eu fui olhar no espelho, mas algo tava me puxando para ir pro espelho. Algo eu tava fazendo, vai lá no espelho, mas quando eu cheguei no espelho, eu me olhei, aquele momento, eu não me via eu mais. Eu tava me vendo outra pessoa, porque eu não me via o Jonas. Uma voz falava para mim, esse não é você, meu filho. Meu Deus. Por quê? Naquele momento eu não me enxergava, ele falava assim, eu não via aquele Jonas que era para ser alegre, ser feliz. Eu me vi uma estrutura totalmente fora daquilo que Deus estava querendo para mim. E estava falando no meu ouvido, falando assim, esse não é você, minha filha. Como se o Senhor tivesse aberto os teus olhos. Aberto naquele momento, falou assim, esse não é você, é o Jonas.
que eu quero. Esse não é você. Então eu me olhava ali, eu não estava me enxergando a pessoa. Eu estava me vendo outro ser humano. Eu não me enxergava ali. E essa voz ficava no meu ouvido, ó, falando. E eu saía, falei, que é isso? Aí eu tomei um banho, fui pro meu trabalho, ainda efeito da bebida, da droga. Fui pro meu trabalho. Aí cheguei lá, quem é que eu bato? Um colega cristão, que hoje é meu amigo também, que trabalha comigo, hoje não trabalha mais, né? Que é o Rafael. Glória a Deus. Ele fez a seguinte proposta para mim: Jonas, abençoado, hoje vai ter um culto, bora? Nesse momento eu tava tão sedento que chegou aquela, eu falei, não, Rafa, vamos. Porque várias vezes ele me chamava e eu não ia. Eu rejeitava. Eu chegava e falava, não, deixa pra próxima, tal. Um dia eu vou. Aí chamava também pros PGM. Eu falei, não, deixa pra uma próxima vez. Aí nesse dia eu tava sedento. Chegou a sua próxima vez. Isso, eu tava tão sedento, como eu já saí de casa, seguindo o caminho com aquilo ali na minha cabeça, eu falei, não, Rafael, eu vou sim. E fui, na quinta-feira. Glória a Deus. Na quinta-feira, ele falou assim, Jonas, esse é o momento pra você aceitar. Aleluia. Só que eu fiquei ainda não com aquele pé atrás. Ele falou, não, hoje, se tiver de ser, vai ser hoje. Então, naquele exato dia, nessa quinta-feira, eu aceitei ao Senhor como meu único e verdadeiro Salvador. Aleluia, glória a Deus. Porque Simone, eu já não estava aguentando aquela vida que eu tinha te contado anteriormente, que aquilo ali já estava me matando por dentro. Então eu precisava viver algo novo, viver algo verdadeiro. Então, aonde que eu fui, foi aonde que eu me encontrei, que foi na Igreja Batista da Real da Ajuda, que é hoje a minha congregação, onde que eu faço parte como membro. E hoje... Batizado? Batizado, sim. Quanto tempo depois, Jonas? 3 anos já vai fazer. Quanto tempo depois do dia que você aceitou Jesus para o seu batismo? O período... Sim. Foi mais ou menos... Foi uns 4 meses. Glória a Deus. Você tomou uma decisão e seguiu firme. Segui firme. Aí já fui com um propósito já também do batizado. Segui tudo certinho para Glória a Deus. Seguir o batizado. E aí eu fiz a minha conversão, fui batizado na primeira igreja batista em Porto Seguro, juntamente com alguns irmãos da época. E foi bênção, né, Glória? Mas tudo nesse dia também, o inimigo tentou de tudo, mas... Sempre tenta. Tenta, né, no dia para poder ver se eu desistia, mas Deus não, me colocou firme na reta e eu segui o caminho. Isso é maravilhoso, né, Jonas? Então, assim, para os jovens que estão nos ouvindo nessa noite, que ouviu um pouco da sua história, eu tenho certeza que os irmãos em Cristo também da nossa congregação, quando ouvir, né, tudo que nós estamos aqui colocando diante de Deus e diante das pessoas, serão extremamente edificados, vão contemplar você com outros olhos e com toda certeza você é um exemplo. E eu fico muito feliz, por isso que você é a primícia dessa noite. Deus colocou no meu coração. Você, com poucos meses já na fé, decidiu para um batismo, segue firme na caminhada. São 3 anos que, com toda certeza, né, meu irmão, tem os seus desafios, tem os seus ajustes, é uma nova vida. E com tudo isso vem grandes mudanças, as quais a gente tem que estar com o coração aberto, um coração centrado em Cristo, para viver o melhor de Deus. E eu parabenizo você, Jonas, por ser esse jovem. Gente, com toda certeza, Jonas, ele é muito presente, não somente nas tarefas, nos trabalhos da igreja, mas como irmão em Cristo, ajudador, super querido. Eu tive a honra e o privilégio de ouvir um pouquinho do testemunho de Jonas e naquele dia nasceu isso no meu coração, de estar chamando ele para este momento. Foi quando ele estava pintando o chão da igreja, no mutirão que nós estávamos fazendo. Ele partilhou um pouquinho, a gente estava com um jovem na igreja que estava com um problema similar ao que ele estava passando. E no momento da saída daquela pessoa, ele disse assim: minha irmã, eu já passei por tudo isso. E hoje eu vejo o quanto que Deus tem transformado a minha vida. Então ele é um exemplo, ele é um guerreiro do Senhor. Que Deus faça você sempre esse homem forte, valente, corajoso, um varão de honra, que com certeza será presenteado por Deus com uma grande varoa,
para você unir forças na sua caminhada. E eu fico muito feliz. Muito obrigada por esse momento, Jonas. Amém. Posso deixar um conselho para os jovens? Esse mundo hoje que a gente vive é muito superficial. A gente tem que olhar para algo muito maior, que é almejar estar com Cristo, porque o resto é tudo vazio. E passageiro. E passageiro. E em Cristo a gente se enche de coisas boas. Aleluia, meu irmão. Então, tudo que hoje o mundo entrega é muito vazio. Então, esqueça isso. Procure estar sempre com Deus, porque eu vivo hoje a vitória que Cristo colocou na minha vida. Aleluia. Porque minha vida hoje, você bem sabe, minha vida hoje como é que é. Graças a Deus, o ciclo até de amizade mudou tudo. Mudou tudo. Deus então, eu tenho muitas pessoas presentes, inclusive você, Denison, Rafael, Carol. Aí que lá, os jovens, o meu pastor, são pessoas muito presentes na minha vida. Aleluia. Tudo pergunta, sempre quer estar presente, algum evento, tá sempre junto. Então, eu vivo um ambiente alegre, saudável. Então esse mundo não atrai nada de bom. Se você puder, jovem, estar em Cristo e buscar, que é o melhor lugar, você pode ter certeza que a glória vai estar sempre com você. Aleluia! Glória a Deus! Obrigada, Jonas. Deus te abençoe.